Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os conceitos básicos do R, né? Então já vimos algumas estruturas, vetores, matrizes, e vamos para a nossa próxima estrutura, que vamos falar um pouquinho hoje sobre listas. Tá bem, pessoal? Então o pessoal às vezes fica confuso, não sabe como usar listas no R. Listas e data frames são os calcanhares de Aquiles do pessoal, né? Mas vamos dar uma olhadinha em listas agora, nesse conceito de listas, e vamos tentar esclarecer alguns pontos chaves, tá bem? Mas o que é uma lista? Bom, uma lista pode conter diversos objetos de estruturas diferentes, em posições diferentes da lista. O que a gente pode dizer é que uma lista é composta, uh, uma lista, né, comporta um vetor de objetos, tá? Então uma lista ela funciona como um vetor e só que em cada posição, em vez de, né, ter como vetor tem números, tem caracteres, a lista contém outros objetos, tá? E inclusive pode ter outras listas dentro de uma lista. Tá? Então eu posso ter uma matriz na posição 1, na posição 2 eu posso ter um vetor, na posição 3 eu posso ter um vetor de caracteres, na posição 4 eu posso ter outra lista. Tá bem, pessoal? Então uma lista é uma classe bem curiosa, assim, tá? E o pessoal tem um pouco de receio em trabalhar com listas, mas é bem tranquilo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse código que vocês já devem estar analisando ele, né? Então, o que a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou criando uma matriz, tá? Então, eu vou criar uma matriz aqui, 3x3, tá? Com aqueles valores ali, de 1 a 9. Então, eu vou criar a matriz. Vou mostrar essa matriz aqui só para vocês verem. Então, tá ali a nossa matriz criada. Eu vou criar um vetor também de caracteres, ABC. Criei o vetor. Vou mostrar o vetor, tá ali embaixo, ABC, ok? Vou criar uma variável aqui e vou atribuir 8 a essa variável do tipo integer, tá? Vou mostrar a variável, tá ali 8. Bom, como que eu faço para criar uma lista, tá? Então eu estou criando um objeto aqui, tá? A minha lista, na verdade a classe, né? Lista 1, tá? E como que eu crio uma lista? Eu uso o comando list, tá ok? E passo esses objetos para dentro da lista como parâmetro. Então eu estou passando por list, eu estou passando matriz, vetor, vet, né, e o x. Tá? É assim que eu crio uma lista. Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Então criei a lista e agora eu vou mostrar a lista 1. E aqui está a minha lista 1. Então, o índice 1 da lista eu tenho o vetor, no índice 2 da lista eu tenho, desculpa, no índice 1 eu tenho a matriz, no índice 2 eu tenho o vetor e no índice 3 eu tenho o valor 8. Tranquilo, pessoal? O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou criar uma lista com outros objetos dentro, tá? Então eu estou passando aquele aquele conjunto de dados que a gente utilizou em matrizes, né? Então esse conjunto aqui é basicamente uma matriz, tá? Aquilo que a gente viu na outra aula. Eu estou passando a matriz que eu criei, eu estou passando o vetor que eu criei, eu estou passando o x, eu estou passando uma string aqui, né, que é do tipo caractere, teste, eu estou passando o valor 15, tá, que é numeric, e estou passando inclusive a lista 1, tá? Então eu estou passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos para dentro da lista 2, tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui, criei a lista 2 e para mostrar a lista 2, aqui está. Ela ficou um pouquinho grande, né? Então vamos aqui na barra de rolagem. Então,
aqui no meu índice 1 está todo aquele conjunto que a gente trabalhou em matrizes, tá? Tá ele grandão aqui. No índice 2 está a matriz que eu criei. No índice 3 o vetor que eu criei, ABC. No índice 4 o valor 8. 5 aquela string teste. Valor 6, no índice 6, né, tá 15. E no 7 tá a lista a lista 1. Então no índice 7, no 7, 1 tá a minha matriz, no 7, 2 está o meu vetor e no 7, 3 está a minha variável x que eu guardei o valor 8. Tá bem? Então eu tenho uma lista dentro de uma lista. Tá? Então vocês podem acrescentar várias coisas dentro de uma lista. Uma lista é uma estrutura bem interessante. Tranquilo? Como que eu faço para acessar a lista? Então vou pegar a lista 1 aqui. Eu posso acessar assim. Tá? Então, índice 1, estou acessando o índice 1, estou pegando só a matriz que eu criei. Índice 2 e o índice 3. Tá? Então estou mostrando apenas os valores por índice, tá? Eu posso declarar com um colchete simples. A lista 2, então vou mostrar conjunto de dados grande aquele, a matriz, o vetor, o valor 8, a string teste, o valor 15 e aqui no índice 7 eu vou mostrar toda a estrutura que eu tenho, tá? Então eu tenho o 1, matriz, 1, 2 eu tenho o vetor e 1, 3 eu tenho o valor 8, que é a outra lista que está dentro da lista 2, tá? Que é a lista 1. Tá? Então eu posso testar os tipos de uma lista. Então eu uso class, eu passo como parâmetro a lista, colchetes duplos, tá? E eu passo o índice que eu quero. Então eu estou passando o índice 1, é uma matriz, tá? Se eu passar a lista 2, verificar a classe da lista 2 no índice 6, vai me dizer que é o numeric, tá? Então assim que eu posso verificar os tipos que uma lista contém, tá bem? Como que eu faço para acessar valores específicos dentro de uma lista? Por exemplo, a lista 1, que é aquela que a gente tem aqui, é uma matriz, né? Se eu quiser acessar um valor, basta eu colocar um novo conjunto de colchetes e passar a posição deste valor, tá? A lista aqui vocês utilizem colchetes duplos, tá? Então tem um colchete antes, um no dentro, o valor do índice do objeto que vocês querem, tá? Fecha com colchete duplo e o próximo colchete é para dizer a posição que vocês querem. Como é uma matriz, se eu buscar na posição 2, 3, vai lá, vai estar o 8. Então, linha 2, coluna 3, tá bem? Na lista 1, o índice 2 do objeto é o vetor, tá? Então, o vetor ABC. Se eu quiser o valor que está na posição 3 do vetor, então eu passo como parâmetro o índice do objeto, que é o 2, e passo a posição que ele está dentro do vetor, que é o C, tá? 3C. Então 1, 2, 3, o C está aqui, tá? E se eu for buscar pela lista 1 na posição de objeto de índice 3, 1, o que eu vou encontrar? O 8, tá bem? A mesma coisa funciona para a lista 2. Mas a lista 2, como a gente viu, ele tem uma matriz, né? Tem matrizes lá dentro. Como que eu faço para pesquisar dentro de uma
uma matriz ou de outro conjunto de listas, né? Então, o que eu faço? Eu tenho a lista 2 aqui, eu vou imprimir toda ela, tá? Então eu tenho aqui a lista 2 na posição 7, eu tenho outra lista, tá bem, pessoal? Se vocês olharem dentro dessa lista, que na verdade é a lista 1, que está contida dentro da lista 2, que está na posição 7, de índice 7, então eu criei um objeto que contém uma lista, tá? E dentro dessa lista eu tenho o objeto de posição 1, 2 e 3, que é uma matriz, que é um vetor e que é um numeric, que é um integer, desculpa, tá? Como que eu faço para acessar esses valores específicos se eu quiser dentro de uma matriz? Então eu vou acessar a lista 2, vou passar o índice da lista 2 que eu quero. Então eu quero do índice 7, que é a lista 1 que está contida na lista 2. Passo o índice do objeto que eu quero que está dentro da lista 1. No caso, se eu quero pesquisar a matriz, ele é índice 1, tá? Então, eu passo esse índice e passo a posição do objeto do valor que está contido dentro da matriz, tá? Então, mesma coisa, colchetes duplos para o índice do objeto, que é a lista 1 que está dentro da lista 2. Dentro da lista 1, a gente tem uma matriz, um vetor e um valor integer. Eu quero da posição 1. A posição 1 é uma matriz. Aí eu passo a posição desses da linha e da coluna da matriz para pegar o objeto. Então, se eu quiser o objeto da linha 3, coluna 2, então basta eu passar, vou dar um Ctrl aqui e vai aparecer o 6. Então, 6, tá? Linha 3, coluna 2, tá? E se eu quiser, por exemplo, do vetor, eu tenho um vetor. O índice do meu vetor aqui é 2. E o índice que eu estou procurando é o 7, que é a lista 1 que está dentro da lista 2. Então, eu passo o 7, eu vou pesquisar dentro da lista 1. Dentro da lista 1, o objeto que eu vou pesquisar é o vetor, que é o de índice 2, na posição 1. Então, se eu pesquisar isso aqui, eu tenho que encontrar a letra A. Está aqui a letra A. Tá bem, pessoal? Então, é assim que vocês pesquisam dentro de um vetor. Tranquilo? Dentro do vetor não, dentro de uma lista, né? Estou pensando em vetor. Bom, a alteração é de forma análoga que a gente já tinha visto em vetores e matrizes, tá? Então, eu passo a posição que eu quero. Então, eu quero alterar o objeto de posição 7 dentro da lista 2, que é a lista 1. Dentro da lista 1, eu tenho o objeto de índice 1, que é a matriz. E nessa matriz eu quero alterar o valor que está contido na linha 3 e coluna 2. E aí eu faço a atribuição, o valor é 15. Então, se eu fizer isso daqui, ele vai trocar para mim, tá? E a mesma coisa eu posso fazer para o vetor. Então, na posição 1, primeiro eu vou rodar aqui, de novo, só para a gente ver se fez a alteração. Então, rodou aqui, pesquisei, está aqui, ó, 15, tá? E se eu buscar só do objeto lista 1, que está dentro da lista 2, e o índice 1, que é a matriz, então eu vou mostrar a matriz e vou ver que o 15 realmente entrou no lugar do 6, que estava aqui o 6, ó. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa para o vetor, eu vou trocar da posição 1, onde está o A, eu vou colocar X. Então, faço a alteração, lembrando que caractere ou string é entre aspas duplas. Fiz a alteração. Se eu quiser verificar, já está aqui embaixo, aqui, né? Então, posso verificar. Foi trocado, tá? O X. Mas se eu quiser ver todo o vetor, então posso selecionar aqui e visualizar todo o vetor. Então, X, B e C. Tranquilo, pessoal?
bem simples, né? Outra coisa que a gente pode fazer com vetores com listas que é análogo a vetores e matrizes é retirar valores, tá? Então, para retirar um valor, basta colocar menos na frente, né? Então, eu acrescentei o 15. Se eu quiser retirar ele, eu posso usar a mesma estrutura. Então, eu vou pesquisar no objeto de índice 7, que é a lista 1 que está dentro da lista 2. Dentro da lista 1, eu vou pegar o objeto 1, que é a matriz, e da posição 3, que é linha 3, coluna 2, eu vou retirar esse valor. Então, vou colocar menos. Então, eu dou vou rodar aqui. E ele vai dizer que esse valor foi retirado e só vai aparecer o 4 e o 5, que é os 4 e o 5 que está aqui. Tá? Então, eu posso fazer a mesma coisa aqui para o vetor, né? Que está contido dentro da lista 1, que está dentro da lista 2. Então, passo o objeto, o índice do objeto dentro da lista 1 e o índice que eu quero retirar. Então, menos aqui, retirou. Tá bem? Só que eu não fiz alteração, né? Se eu rodar aqui de novo, ó, o x continua lá, tá? Então é aquilo que eu disse para vocês. Então vocês têm que atribuir novamente este valor dentro da lista, né? Então vou passar a lista 2 no índice 7, que é a lista 1. Dentro da lista 1 eu vou procurar o objeto 2, tá? E o que eu vou dizer? Eu vou dizer que a lista 2, na posição 7, na posição 2, eu vou retirar o elemento 1 e vou salvar aqui dentro. Estou atribuindo, fazendo uma atribuição. Então, se eu rodar isso aqui e mostrar, agora eu vou ver que realmente foi retirado. Por quê? Porque agora o meu índice 1 dentro do vetor não é mais o x, é o b. Tá? E se eu rodar só isso daqui, deixa eu colocar até embaixo aqui, ó. Lista 2, colchete duplo, 7, colchete duplo, 2. Quero mostrar todo o vetor. Eu vou ver que realmente o x foi retirado. Tranquilo, pessoal? Adicionar elementos, eu não falei, acho que eu não cheguei a comentar como adicionar elementos no vetor, tá? Mas eu vou mostrar que em listas ele é de forma análoga, tá? Em matrizes também. Então vocês depois tentem adicionar elementos no vetores e matrizes. Aí se não conseguirem, deixem um recadinho para mim ali nos comentários que eu coloco a síntese ali para vocês, tá? A sintaxe ali para vocês. Para me adicionar, eu posso usar a função length que mostra o tamanho de um objeto. No meu caso, a classe aqui lista 2, tá? Então eu posso mostrar, eu vou ver que ele tem 7 posições e a lista 1 eu vou ver que tem 3 posições, tá? Vou trabalhar com a lista 1 aqui no momento, então eu vou mostrar a lista 1. Então eu tenho 3, tenho o índice 1, o índice 2 e o índice 3. No índice 1 eu tenho uma matriz, no índice 2 eu tenho um vetor e no índice 3 eu tenho um valor integer, tá? Se eu quiser acrescentar mais uma estrutura dentro dessa lista, então basta eu colocar lista 1 na posição 4, porque é uma nova posição, eu tenho até 3 posições, então a próxima é a posição 4. E passo a estrutura que eu quero jogar lá para dentro. Neste caso aqui eu estou passando mais um vetor. Um vetor 1, 2, 3, 4 e 5. Então vou dar um Ctrl Enter aqui. Joguei ele para dentro. Se eu mostrar novamente a lista 1, o que acontece? Agora eu tenho o índice 4 aqui que está os valores do vetor. Tá bem? Assim que eu faço para acrescentar. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso também utilizar a função length, lista 1 no índice 4, né? E mostrar o tamanho desse vetor. Então estou dizendo que esse vetor aqui tem 5 posições. E assim eu posso fazer para qualquer outra estrutura também. Tranquilo, pessoal?
eu posso fazer uma atribuição direta também. Então, a lista 1 no valor 4, né, no índice 4, que é este vetor aqui, na posição 6, porque eu já verifiquei pelo length que esse vetor tem 5 posições, então acrescento mais 1 é 6. Vai receber o valor 6. Tá? Então isso aqui é uma atribuição mais direta. Então atribuir, se eu verificar a lista, eu vou ver que o vetor foi incluído assim. E assim serve para as outras estruturas também. Tranquilo, pessoal? Uma coisa bem legal da gente fazer também com listas é aqui, ó. Vocês estão vendo esses índices? A gente está trabalhando só por índice. Quando vocês criam uma estrutura, ele vai ficar assim, ó. Vocês vão reconhecer ele ou vão localizar através deste índice. Então, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4, tá? Vocês podem renomear esses índices para facilitar a busca de vocês. Então, quando vocês estão buscando, a gente está usando sempre colchetes duplos. Então, a gente busca o objeto de posição 4, de índice 4, e dentro deste objeto, se for mais algum, né, tipo um vetor, uma posição específica, eu passo também o índice dele, tá? Mas eu posso renomear. Eu uso a função names, tá? Então, names recebe como parâmetro a lista 1, ou seja, eu vou colocar nome na lista 1, e o que eu vou passar? Eu vou passar o vetor, tá? Eu sei que a minha lista ela tem 4 posições, então eu vou passar um vetor com 4 strings, né? Com 4 tipos caracteres. Então, matriz 1, vetor 1, valor 1 e vetor 2, que é o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma matriz, então isso aqui vai ser matriz 1, vetor 1, valor 1 e vetor 2, tá? Assim que eu faço para renomear esses índices. Então, renomeei, tá? Agora, eu não preciso usar colchetes duplos para esse índice do objeto que está dentro da lista, porque agora como é que eu pesquiso? Eu coloco lista, cifrão e o nome que eu coloquei. Então, se eu quiser buscar no vetor 2, que era o de índice 4, então, primeiro eu vou mostrar a lista como ficou, né? Deixa eu só selecionar a lista aqui, dar um Ctrl. Então vocês vão ver que agora não tem aquele mais índice, agora tem cifrão, matriz 1, cifrão vetor 1, cifrão valor 1 e cifrão valor 2. Tá? Deixa eu só colocar a lista aqui para ficar completo aqui. Aí, tá ali. Se eu quiser buscar agora dentro ou mostrar só o vetor 2, então lista, cifrão, vetor 2. Cifrão, vetor 2. Tá lá. Lista, cifrão, vetor 2. Tá aqui o vetor, tá? Se eu quiser a matriz, agora se eu quiser um objeto, se eu quiser, por exemplo, toda a matriz, então cifrão, matriz 1. Tá lá toda a matriz. E se eu quiser um objeto específico dentro desta matriz aqui, tá? Então aí eu só passo o índice, né? Passo a posição que esse objeto está dentro da matriz. Então, linha 3, coluna 2. Se eu rodar isso aqui, vai me retornar o 6. Então assim acho que fica mais fácil fazer a busca dentro de listas, né? Vocês renomeiem os objetos que estão contidos dentro da lista, tá? Claro, se vocês renomearem os objetos e dentro dessa lista tiver outra lista, como é a lista 2, que a lista 1 está dentro da lista 2, né? Aí vocês vão colocar, digamos, vocês renomeiem ela, esse objeto vai ser lista 2, um exemplo, vocês vão renomear ela, a lista 1, que está lá como 4, por exemplo, índice 4, vocês vão colocar lista 1. Quando vocês forem buscar, vocês vão buscar lista 2, cifrão lista 1, que vocês renomearam, colchetes duplos, tá? Porque vocês vão buscar dentro dessa estrutura e aí vocês passam a posição que vocês querem encontrar, tá ok? Vocês podem fazer esse teste agora para a lista 2. E aí qualquer dúvida aí que vocês tiverem, deixem nos comentários, tá bem, pessoal?
Eu acho que esse vídeo eu vou encerrando por aqui, porque já deve ter ficado bem longo. Isso que é o básico de listas, tá bem, pessoal? Vocês conhecendo esses comandos aqui, sabendo trabalhar com isso que a gente viu aqui, já dá para tirar vários problemas de letra, assim, ó, tá? Então sugiro que vocês repliquem esse script aqui que a gente fez de listas, tá bem? E qualquer dúvida deixe nos comentários, tá? Então nosso próximo tópico talvez seja data frames ou séries temporais, não sei, vou ver o que eu vou preparar primeiro, mas seguidinha um novo vídeo no ar aí. Tranquilo, pessoal? Então vou ficando por aqui, quem gostou aí dá like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem e divulguem com os colegas. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!